uma palestra que era para ser na parte da manhã, mas tive um problema de trânsito aéreo aí. Gostaria de chamar o Dr. Peter Chung, coordenador da rede Lens. Ele vai abordar o tema metodologia desenvolvida pela rede Lens. Rapidamente aqui destacar a formação. Peter, engenheiro civil e doutor em hidráulica e saneamento pela USP, pesquisador de IRSTEA em Bordeaux, França, onde trabalhou no desenvolvimento de software para modelagem matemática da qualidade da água, coordenou a elaboração do Manual de Indicadores de Desempenho da Agência Reguladora do Ceará e é coordenador da Rede de Laboratórios de Eficiência Energética, Hidráulica e Saneamento, o LENS, e também da Rede de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a Gestão de Água Urbana, REDCOP FINEP. Atualmente é consultor em projetos do IICA, USDA e fundador da empresa de tecnologia Optimile. Por favor, Dr. Peter. Bom, obrigado a todos. Só para, em primeiro lugar, pedir desculpa pelo atraso, né? Quem é da área de saneamento sabe, nós estamos na ponta da rede, né, da malha aérea, e a gente, na verdade, teve problema lá com o voo da saída. A gente costuma dizer que a gente pega o voo do leiteiro para vir para cá, então é às 4 da manhã. Então, na verdade, o voo não pousou ontem, que via para Brasília, e realocaram a gente no voo do meio-dia, que era 1 hora daqui. Tá? Bom, já registrado que eu sou professor em tempo parcial na Universidade Federal, tanto é por isso a minha atuação um pouco no mercado também, não sou mais dedicação exclusiva. Esse projeto foi encomendado pelo Procel há alguns anos atrás. Eu diria que foi uma chamada pública que nós, de alguma forma, participamos, mas foi, na verdade, um trabalho induzido pelo Procel, que é o tema da minha intervenção aqui, que é o desenvolvimento dessa metodologia para diagnóstico hidroenergético, exatamente porque tinha esses recursos do PE da ANEEL, tinha recursos de área de eficiência energética, e a gente costumava dizer, desculpa usar a expressão, que era igual cabeça de bacalhau. A gente sabe que existe, mas a gente não conseguia acessar isso, né? Então, por quê? Porque a ANEEL fazia algumas exigências que o setor saneamento ainda não estava preparado. Uma das exigências, foi colocado muito bem aqui, é a metodologia RCB, né, de custo-benefício, que os projetos que provavelmente iam para essas chamadas públicas, a gente não conseguia preparar isso. Então, foi encomendado para nós desenvolver essa metodologia, com muito enfoque, inclusive, pegando o gancho da apresentação do Máximo, o peso para a análise de custo-benefício é um dos maiores pesos naqueles critérios do Programa de Eficiência Energética da ANEEL. Então, nós aceitamos o desafio, e aí, através da nossa fundação da universidade, capitaneamos esse projeto. Então, alguma coisa eu vou passar rápido, que o Marcos já passou, do que é o Procel, né, de como foi desenvolvido. Toda essa apresentação aqui foi já colocada. O Marcos falou aqui dos recursos do convênio. Geralmente, gestor público toma cuidado com isso, né? Poxa, tinha tanto previsto e não usou todo esse recurso, mas a gente aplicou, a Fundação aplicou o recurso, a gente acabou usando o recurso de aplicação, obviamente, com o aval da Eletrobras, e aí, na verdade, a gente usou menos recurso que a gente precisava. Eu queria deixar registrado aqui que tem 3 prestadores que acreditaram nesse projeto. Um está aqui, o senhor Benjamin, aqui de Lages, né, que é um sistema municipal. O pessoal da EGEA também, pela Águas Guariroba, acreditou desde o início nesse projeto. E o pessoal da CAGEPA também, que nós trabalhamos num setor piloto lá, chamado Bayeux, que é o pessoal que trabalhou lá do Lens da Paraíba. Bom, como o Marcos já falou, um dos maiores desafios nossos era botar todo mundo dentro de uma mesma sala e criar essa metodologia. A gente estava falando de 9 universidades
que cada um falava uma linguagem, cada professor trabalhava de um jeito. Então, isso aí foram alguns anos de seminários de avaliação para chegar numa metodologia de eficiência hidroenergética. Além disso, nós encontramos muita dificuldade no comprometimento do prestador. Então, aqui está uma foto, acho que é o Benjamin ali na foto à direita, lá na reunião, quando a gente estava no projeto, apresentando o projeto, e quando a gente falava em termo de compromisso, para o prestador assinar um termo de compromisso, que a gente vinha fazer esse trabalho, e que depois ele se obrigava, de alguma forma, a implementar essas ações, essa é a maior dificuldade que nós encontramos. Então, foram muitas rodadas de negociação, muitos eventos que participamos para convencer os prestadores que era um trabalho interessante. Bom, essa metodologia, ela, como o Marcos disse, ela vai estar impressa, vai ser distribuída para vocês, né? A gente só estava com um probleminha de ISSBN, né? Agora já tem o ISSBN de referências bibliográficas, mas ela basicamente ela é dividida em 5 etapas. A primeira etapa é basicamente um levantamento de dados iniciais do prestador. Lembrando também que quando nós falamos desses projetos pilotos, nem sempre nós atuamos no sistema como um todo. Muitas vezes a gente, por exemplo, me lembro em Campo Grande, a gente trabalhou em um setor do sistema de abastecimento de Campo Grande. Então, aqui está descrita a metodologia, eu só trouxe alguns slides para vocês conhecerem, mas, na realidade, todos os dados necessários para que você possa trabalhar o que eu diria, se usa o termo, a GIZ tem um manual que desenvolveu, o ex ante, né? Ou seja, o antes do projeto e o depois do projeto, né? Então, isso aqui são todos os dados iniciais antes do projeto. Muito alinhado ao que a gente queria, era estabelecer o protocolo de medição e verificação, né? O antes e o depois. Então, todos esses levantamentos estão todos eles definidos. Uma outra coisa importante foi definir as tipologias dos sistemas, né? Não dava para trabalhar com o sistema como um todo, então nós criamos um passo a passo para que quem for aplicar a metodologia estabeleça os contornos da onde você quer aplicar essa metodologia. Essas tipologias, lembrando que essa metodologia ela foi desenvolvida para diagnóstico hidroenergético em sistemas de bombeamento. Você pode aplicar para todo o sistema ou você pode aplicar para um setor do sistema. Então, esses aqui são os 6 setores que foram aplicados e com as devidas concepções, né, com as devidas tipologias. A segunda parte seria a parte da instrumentação. Essa parte da instrumentação, muito prestador falava, mas eu já tenho essa informação, eu já tenho essa informação em sistema SCADA de automação, mas para aplicar essa metodologia, nós íamos com medidores calibrados dos laboratórios que o Marcos comentou, e que nós instalávamos isso nos sistemas de bombeamento, né? Então, todos esses medidores que foram para campo foram devidamente aferidos antes de ir para campo. Então, praticamente, nós fazíamos medições hidráulicas e elétricas, fizemos simultaneamente. Ou seja, então, tem um caso aqui que eu vou mostrar para vocês, de Itapira, no interior de São Paulo, onde tinham 4 conjuntos motor-bomba, um sistema elevatório único, mas nós fizemos, então, toda essa instrumentação, tanto da parte elétrica como a parte de instrumentação hidráulica. Tá? Então, aqui estão alguns detalhes dessa metodologia, principalmente a parte de preparação, certificado de calibração dos medidores, as medições que estavam previstas, as medições elétricas e também as medições mecânicas. Okay? Então, aqui é uma foto mostrando aqui os analisadores de energia, todos de forma simultânea. Por quê? O que nós estávamos buscando? Nós não buscávamos, como nós estamos aplicando a metodologia para eficiência hidroenergética no sistema elevatório, e no sistema elevatório muitas vezes a gente tinha 4 ou 3 bombas, 2 operando e uma de reserva, nós queríamos conhecer a eficiência do conjunto individual e de todas as combinações. Então, imagine lá, ABC.
Então, eu faço primeiro individualmente A, B, C, depois A com B, B com C. C. Então, vocês vão ver alguns resultados aqui que, no conjunto, quando a gente opera duas bombas em paralelo ou em série, enfim, muitas vezes eu tenho uma baixa eficiência energética nessa combinação, porque um desses motores não está com uma boa eficiência. Concordo com vocês que é difícil isso, porque muitas vezes você não consegue mudar a operação assim, eu vou agora operar só com um bombeamento, vou operar com 2 e um em reserva, vou operar com os 3. Concordo com vocês. Então, isso tem que ser muito bem discutido com o prestador, mas aqui é só para mostrar para vocês, né, que, como que foi feito. Essas medições, quando a gente faz essas avaliações por conjunto motor-bomba, a gente exige, no mínimo, aí, a gente tem o monitoramento de 7 dias, mas nós, para avaliação individual, a gente exige no mínimo 1 hora, né? Porque a gente sabe exatamente por conta dessas questões operacionais. Não tem como você estar preparado para trabalhar com 2-1 e você mudar de 1 hora para outra. Então, assim, na verdade, exigia um comprometimento aí da operação junto. Bom, isso aqui, então, com essas análises prévias e com essa instrumentação, nós estabelecemos o que a gente chama de linha de base, ou seja, é daqui que nós vamos estudar as melhorias de eficiência energética. Aqui também há uma discussão, teve uma discussão danada em que é a linha de base. Como que eu defino essa linha de base? Então, é algo que de alguma forma, a gente conseguiu contribuir nesse grupo aqui. Tá? Bom, aqui são... Aqui me parece que é o setor lá do Pará, então nós aplicamos essa metodologia, nós aplicamos em 6 sistemas e contempla todas as regiões brasileiras. Okay? Depois disso, aí vem a parte do que a gente fala após a medição, que são a fase de estudos das melhorias de eficiência energética. E aí segue aquele padrão que todo mundo está acostumado a trabalhar. Primeiro, só medidas administrativas, depois análise tarifária, depois estuda, faz simulações para tirar de conjunto do horário de ponta, vê qual é a ineficiência do conjunto e, de repente, estuda uma troca desse conjunto, analisa as perdas de carga indutora. Então, todas essas análises, nós costumamos dizer que está nesse grupo aqui. Existem sistemas, nesses diagnósticos, tiveram sistemas que analisaram também as perdas de água. Outros sistemas não conseguiram analisar as perdas de água por um motivo, por conta de distribuição, por o setor que não está totalmente isolado. Lembrando que o nosso foco aqui era o diagnóstico no sistema elevatório, né? Mas, sem dúvida, não tinha como nós olharmos para o que a gente chama de eficiência hidroenergética sem considerar também as perdas de água. Então, onde a gente conseguiu, nós trabalhamos aí com a análise das perdas também. Outra questão que ficou aberto, porque ainda precisa estudo, e como era uma pesquisa, ainda a gente precisa evoluir um pouquinho, é na questão de conformidades. Então, seguindo um pouco a linha do Inmetro, nós tivemos algumas rodadas com o Inmetro, uma discussão mais interna, não oficial, mas discutir o que seriam os indicadores de conformidades para esses estudos. O que a gente, se vocês observarem, a gente está caminhando para o que a gente chama de etiqueta de eficiência energética para o saneamento. É isso que, na verdade, é a visão de onde a gente quer chegar. Eu costumo dizer que eu estou como coordenador, não vou ser mais, já entreguei, passei o bastão, mas vou continuar trabalhando com o grupo. Talvez essa seja a linha que o próximo projeto ou o próximo grupo consiga aí, desenvolver. Tá? Bom, uma outra coisa que eu queria dizer para vocês é que a gente sempre pensou em alguma coisa simples que pudesse, de alguma forma, ter um gráfico desse, para mostrar o quanto a gente estava, o quanto o nosso sistema, o nosso conjunto está eficiente ou não e por conta de qual motivo, onde que está, se é na tubulação, no barrilete, no funcionamento, na operação, enfim. Então, é isso que nós conseguimos aplicar em alguns sistemas, é um pouco do que a gente chama de avaliação aí de conformidades também. Bom, e um outro desafio nosso foi, então,
calcular a análise de viabilidade, tanto pelo lado do prestador, porque quando nós íamos fazer o diagnóstico, o prestador ficava ansioso. Mas tá bom, qual é o resultado que eu vou ter para o meu caixa aqui? E pelo lado também do setor elétrico, que olha basicamente, né, energia e demanda, né, se a gente olhar a metodologia RCB. Então, aqui existe talvez a contribuição aqui da nossa rede, foi que nós aplicamos e descrevemos essa metodologia. A GIZ também já tem um documento que descreveu essa metodologia, a RCB também, eu vi aqui nas estantes. Então, nós escrevemos e aplicamos essa metodologia RCB nos sistemas que nós trabalhamos. Então, só para vocês saberem, um bom projeto, um projeto que a ANEEL olha com bons olhos, é um projeto que tenha menor que 0,8, né, do RCB. Então, na verdade, todos os projetos nossos, é que a gente não calculou todos o RCB para todos, mas quase todos os projetos deu menor que 0,8. Obviamente que a gente precisa, de alguma forma, refinar um pouco a questão dos custos, baseado nas tabelas aí, SINAP da vida, essas coisas todas aí. Tá? Bom, então, nós vamos publicar, já imprimimos na gráfica, vamos divulgar no setor o relatório completo desses 6 diagnósticos, tem 254 páginas, com a metodologia e com os principais resultados, tá? Com as lições aprendidas também. Outra coisa que eu acho que é importante frisar, o Marcos falou da capacitação. Os cursos de capacitação que esse projeto fez, na verdade, a gente fazia o diagnóstico e voltava para o campo. Aqui está de prova o pessoal de Lages, para a gente fechar o diagnóstico junto com o prestador de serviço. Então, não era um curso teórico de eficiência energética, era um curso baseado no diagnóstico. Então, existia até o Marcos, que moderava isso, o pessoal queria, não, eu vou pôr tal profissional para fazer o curso. O Marcos falou, não, mas esse profissional não vai agregar nada no curso do diagnóstico. Então, assim, isso foi muito positivo. Muitos resultados diagnósticos foram fechados com o prestador, junto lá no curso, com o prestador, e chegamos nos resultados junto com o prestador. Então, a gente ia para o curso, apresentava os resultados diagnósticos e voltávamos para fechar o diagnóstico com base no input do prestador. Então, isso eu acho que é uma lição aprendida desse projeto. Nos primeiros, nós não fizemos isso. Depois, como a gente tinha um seminário de avaliação, aprendemos e deu muito certo. Tá? Aqui, rapidamente, o diagnóstico de Itapira foi conduzido pelo LENS da Unifei. Outra coisa importante também dizer que hoje a gente realmente é uma rede. Então, a gente percebeu que esses laboratórios, nem sempre, como os laboratórios estão nas universidades federais, passam pessoas pelo laboratório. Né? Os professores, de alguma forma, ficam, mas passam alunos, passam técnicos, passam estudantes. Então, existe o que a gente chama de ondas. Né? Tem época que você tem gente boa para fazer medição em campo, tem época que você não tem gente boa para fazer medição em campo, porque o pessoal não está interessado. Então, hoje, na verdade, a gente tem realmente uma rede. Então, muitos projetos, muitos diagnósticos foram feitos pela lei da Unifei, que tem uma característica de campo, o pessoal lá do professor Augusto. Nós também, lá de Campo Grande, também temos um pouco dessa característica de campo, então a gente trocava a equipe que, às vezes, ia fazer um diagnóstico, por exemplo, Lages foi uma composição da URGS com o pessoal de Santa Catarina da Uniplac. Então, ficou muito característico, e isso era um dos objetivos do Procel, que era fazer a gente trabalhar em rede. Então, só para avançar, o sistema de Itapira foi analisado no sistema produtor, aqui é onde foram feitos os estudos, lembrando, né, que a gente sempre procurava analisar a questão hidráulica junto com a questão elétrica, aqui mostrando aí a parte dos equipamentos, as análises, né, dos fatores de potência por bomba, então, os estudos mais mecânicos de câmeras que já mostram aí sobreaquecimento de tensões. Aqui, uma outra questão importante, como eu falei, os estudos foram feitos individualmente por motor, depois
os motores conjugados e até a conjugação dos 3 motores operando junto para analisar a eficiência dessa conjugação de operação. Aqui o resumo das propostas, um pouco das análises já de melhoria, e sempre terminando com o cálculo do RCB, baseado aí na metodologia da ANEEL. Ok? Bom, para finalizar, então, eu mostro um pouco da cara de um dos produtos. Na verdade, a gente está um pouco prestando conta também com esse projeto, né, aqui publicamente. Esse é um software que está disponível. Numa rodada de discussão até intermediada pela GIZ, a gente disponibilizou isso para o setor. Infelizmente, ainda a gente não está ainda passando a senha, porque o grupo está subindo os dados dos diagnósticos ainda, desses diagnósticos, então a gente tem um dever de casa para fazer ainda, então a gente depende desses outros laboratórios de subir os dados. Mas isso aqui é uma análise que vai ficar preliminar, ou seja, eu tenho dado de medição, eu subo esses dados de medição e eu consigo tirar essa radiografia de como está o meu sistema. O que a gente queria, inclusive, era aquele gráfico de radar, dizendo aonde que eu estou bom, onde que eu estou ruim, aonde que eu preciso melhorar. Mas isso aqui é simplesmente para um diagnóstico preliminar. Então, vocês percebam que vocês podem pegar dados, quem tem telemetria, pega o dado da telemetria, sobe aqui, e o próprio software vai gerar o relatório e ainda vai calcular a análise de viabilidade. Ele já está disponível no site, né, no sdhe.redlens.org. Se vocês acessarem só redlens.org, tá com um defeitinho lá de conteúdo, mas esse aqui já está tranquilo, já está operando. Ok? Aqui o Marcos já comentou, falou da chamada pública da lei, e eu me coloco à disposição aí para as perguntas e dúvidas em relação ao projeto. Gostaria de parabenizar a GIZ pelo evento. A gente precisava de um evento, eu conversando com alguns colegas, um evento aí de alto nível, de boas discussões, colocar à disposição a nossa rede, né, e dizer que realmente é nesse caminho que a gente talvez precisa seguir. E aí agradecer também ao Procel aí, né, pela oportunidade de fundos para o setor. Eu acredito que, de alguma forma, usando essa metodologia com os recursos, a gente vai trazer mais resultados, como o Marcos mostrou, né, talvez alguns resultados de impacto aí no saneamento, já nessa matriz global brasileira. Ok? Então, eu agradeço aí pelo convite e fico à disposição para as perguntas.